Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E essa aula é a primeira aula efetiva da série Agenda Positiva, que foi introduzida na última aula, com o texto de mesmo título do jornalista Carlos Alberto de Franco, um artigo de opinião. Esse texto mostrava a necessidade de se criar uma agenda positiva do jornalismo. Estamos acostumados a ver no noticiário uma carga muito pesada de notícias como catástrofes, tragédias, entre outras coisas até piores. Isso gera um estado de fatalismo por parte do público. E nesse público, inclusive, eu me incluo. Mas precisamos mostrar o outro lado da moeda. Você sabe de coisas boas que estão acontecendo? Como as iniciativas em busca da paz aqui no Brasil e no mundo? Se sim, parabéns. Mas se vocês não souberem, também é por justa causa. A mídia como um todo não dá ênfase a esses fatos. E como já disse o texto Agenda Positiva, não se trata de sonegar informações sobre esses fatos. Até porque vocês que são vestibulandos precisam saber desses fatos, porque eles serão pedidos na prova de atualidades. No caso do Enem, vem na parte de ciências humanas e suas tecnologias. Mas é preciso contextualizar a informação. Cada má notícia que o noticiário der, é possível que você entenda em que contexto essa notícia está em relação ao mundo como um todo. Esse mundo que está passando por um processo de mudança. E essa mudança começa em cada um de nós. Já notamos que a imprensa dá mais ênfase às notícias fatalistas. E até que ponto nós podemos acreditar nessas notícias? Aí entra o primeiro texto que nós passamos para essa aula, que pede uma leitura prévia. Trata-se de um material didático cujo link já estava disponível na descrição da nossa última aula e que, de qualquer maneira, continua disponível na descrição dessa nossa aula aqui abaixo. Podem conferir. O nome do arquivo é md002.docx. Bem, vamos começar pelo texto 1. Queremos lembrar que a interpretação que nós estamos dando é uma interpretação própria nossa. Nada impede você de interpretar de outra maneira. Se for o caso, você pode nos escrever, ou através do Google+, ou através da nossa fanpage no Facebook, ou através do nosso e-mail, ou através de um comentário nessa própria videoaula. Trata-se da crônica Os Sem Verdade, de Luiz Fernando Veríssimo. Se nós pensarmos no título primeiramente, nós veremos uma semelhança com o nome do movimento Sem Terra. A figura que nós usamos para fazer tal comparação é a metáfora, uma das figuras que nós discutimos na nossa aula 30, que está disponível no link acima. O que é a metáfora? É uma comparação que fica implícita, fazendo analogia entre dois elementos, no caso, a terra e a verdade. Por outro lado, podemos considerar que é uma forma de catacrese, que consiste em utilizar uma palavra fora de seu significado original. Isso para substituir uma outra palavra que corresponda ao sentido pretendido. O primeiro parágrafo da crônica compara os donos da verdade com os donos de terra, mostrando semelhanças na maneira como eles tratam de suas posses. Quem são os donos da verdade? São os meios de comunicação que transmitem notícias, as grandes mídias. A partir da segunda frase, iniciada com alguns têm, até o final do texto, se substituirmos a palavra verdade pela palavra terra, estaremos falando sobre fatos que ocorrem no sistema fundiário do Brasil. Mas o texto fala sobre esses donos da verdade, os donos das grandes mídias, mostrando como eles controlam a verdade que chega até nós. Então, se nós pensarmos no texto de nossa aula introdutória, Agenda Positiva, nos faz refletir
que a notícia, da forma como ela chega até nós, já nos conduz para o lado da negatividade, nos gerando um fatalismo. E eu pergunto a vocês, se eu dissesse para vocês que vi um adolescente que ficou parado no momento em que viu que alguém estava jogando um dardo sobre ele, esperando ser atingido, vocês acreditariam? E se eu dissesse para você que vi vários polvos sobre uma banheira, não acredita? E se eu te mostrasse fotos desses fatos? Pois é exatamente isso que nós temos no texto 2, que é um texto não verbal, no caso uma fotografia. Também no texto 3, que também é um texto não verbal, mas que é uma pintura elaborada minuciosamente para parecer ser real. Parece até uma foto, mas não, é uma pintura bem elaborada. E atenção, eu não quero nem condenar o fotógrafo que é o Felipe Lorca de Córcia, nem a pintora Ana Elisa Igreja. Eles são simplesmente artistas que estão exercendo a profissão. O que eles estão querendo é simplesmente mostrar como algumas mentiras são bem contadas, de tal forma que fica até difícil se duvidar, para não dizer impossível. E é assim mesmo que as grandes mídias trabalham, mostrando textos que nos fazem acreditar no que é dito. Muitas vezes esses textos são fotos tão reais que ninguém consegue duvidar. São mentiras bem contadas. Essas grandes mídias são os donos da verdade de que Veríssimo fala em sua crônica. E essa monopolização da informação já foi pior na Idade Média, uma época em que ainda nem havia sido inventada a imprensa. E a classe dominante da época, que era a nobreza feudal, monopolizava toda e qualquer informação. Se hoje a verdade está sob posse de poucas pessoas, na época era a informação que estava sob essa posse. É exatamente sobre isso que fala a questão do Enem que nós vamos discutir agora. Segue o quadro. Enem 2017. A inteligência está na rede. Pergunto, há tecnologias que melhoram a vida humana, como a invenção do calendário, e outras que revolucionam a história humana, como a invenção da roda. A internet, o iPad, o Facebook, o Google, são tecnologias que pertencem a que categoria? Resposta: a das que revolucionam a história. O que está acontecendo no mundo de hoje é semelhante ao que se passou com a sociedade agrária depois da prensa móvel de Gutenberg. Antes, o conhecimento estava concentrado em oligopólios. A invenção de Gutenberg começou a democratizar o conhecimento e as instituições do feudalismo entraram em processo de atrofia. A novidade afetou a Igreja Católica, as monarquias, os poderes coloniais e, com o passar do tempo, resultou nas revoluções na América Latina, nos Estados Unidos e na França. Resultou na democracia parlamentar, na reforma protestante, na criação das universidades, do próprio capitalismo. Martinho Lutero chamou a prensa móvel de a mais alta graça de Deus. Agora, mais uma vez, o gênio da tecnologia saiu da garrafa. Com a prensa móvel ganhamos acesso à palavra escrita. Com a internet, cada um de nós pode ter seu próprio editor. A imprensa nos deu acesso ao conhecimento que já havia sido produzido e estava registrado. A internet nos dá acesso ao conhecimento contido no cérebro de outras pessoas em qualquer parte do mundo. Isso é uma revolução. E tal como aconteceu no passado, está fazendo com que novas instituições se tornem obsoletas. Segundo o pesquisador entrevistado, a internet revolucionou a história da mesma forma que a prensa móvel de Gutenberg revolucionou o mundo no século XV. De acordo com os textos, as duas invenções de maneira similar provocaram a ocorrência de revoluções em busca por governos mais democráticos. B. Divulgação do conhecimento produzido em papel nas diversas instituições. C. Organização das sociedades a favor do acesso livre à educação e às universidades. D. Comércio do conhecimento produzido e registrado em qualquer parte do mundo. E. Democratização do conhecimento pela divulgação de ideias por meio de publicações.
peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra E. Agora nós vamos comentar cada uma das alternativas. Reparem que o enunciado pede o que essas duas invenções, no caso, a prensa móvel de Gutenberg e a internet, provocaram. Reparem que a única alternativa que responde isso é a letra E. Democratização do conhecimento pela divulgação de ideias por meio de publicações. No caso da prensa de Gutenberg, essas publicações eram escritas. No caso da internet, são digitais, embora isso não esteja claro no texto. Mas, apesar disso, essa alternativa responde sim o enunciado da questão. Agora vamos analisar as alternativas incorretas. E nós sugerimos que você reveja a nossa aula de número 58, em que nós falamos dos erros mais comuns de interpretação de texto. Das alternativas incorretas, uma comete o erro da redução, que consiste em se reduzir a interpretação do texto a um único aspecto. E as outras três alternativas incorretas cometem todas o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que é se gerar uma ideia que está ausente no texto. E como nas outras aulas, nós pedimos que você não se culpe pelo teu erro, apenas assuma. Reconheça teu erro, porque você, errando, é que aprende e se torna melhor, por mais absurdo que teu erro tenha sido. A letra B comete o erro da redução. Por quê? Trata-se de uma verdade completa sobre a prensa de Gutenberg, mas não sobre a internet. Simplesmente porque a alternativa diz divulgação do conhecimento produzido em papel. Se nós pensarmos de acordo com o texto, a internet não divulga apenas o conhecimento produzido em papel. Lá pelo final do texto diz: a internet nos dá acesso ao conhecimento produzido pelo cérebro de outras pessoas. Então dizer que a internet divulga o conhecimento produzido em papel é cometer o erro da redução. A letra A comete o erro da extrapolação, se nós pensarmos na internet. Pelo menos de acordo com o texto. O texto não fala em momento nenhum que a internet tenha provocado isso. Revoluções em busca de governos mais democráticos. Se você acredita que a internet tenha provocado isso, você está tendo uma visão pessoal, não está respondendo de acordo com o texto. A letra C também comete o erro da extrapolação, sendo até mais absurda. Reparem que não é isso que o texto fala que a prensa provocou. A organização da sociedade para o livre acesso às universidades. E é mais extrapolação ainda se dizer isso sobre a internet, pelo menos de acordo com o texto. A letra D também comete o erro de extrapolação, no sentido de que o texto não fala nada sobre o comércio do conhecimento produzido. Isso, é claro, pode ser algo que você saiba que aconteceu, mas isso não consta no texto. Trata-se, portanto, de uma extrapolação. Então, o único gabarito possível é a letra E. Essa aula foi a primeira aula efetiva da série Agenda Positiva. Discutimos uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo e 2 textos não verbais, no caso uma fotografia e uma pintura. Tudo isso voltado para o assunto de monopolização das informações, para que você possa questionar até que ponto a notícia que chega até você é verdadeira. E na próxima aula nós vamos discutir uma questão de vestibular, que se você fizer com cuidado e com atenção, ela é fácil, mas se você não tomar cuidado, você pode errar por besteira. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos inscrevam, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+, seja através da nossa fanpage no Facebook.
E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Você que está gostando dos nossos vídeos, clique no gostei. Se não está gostando, clique no não gostei. E façam os devidos comentários. É sempre bom nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que vocês tenham, nos escrevam, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+, seja através da nossa fanpage no Facebook. E nós pedimos também que façam os devidos comentários, elogios, críticas ou até reclamação sobre as nossas videoaulas, porque a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.